E aí, time, todos bem? Eu espero que sim. Estou gravando o vídeo de hoje atendendo um pedido. Algumas semanas atrás eu fiz um post ensinando alguns exercícios rápidos para melhorar a mobilidade dos ombros e uma seguidora deixou nos comentários a seguinte mensagem: Thiago, tem como você compartilhar um conteúdo nesse estilo, mas voltado para motociclistas que estão na melhor idade? E aqui estou. Quero deixar bem claro que não sou motociclista, na verdade nunca tive moto e nem tenho habilitação para conduzi-las. Mas para fazer esse vídeo eu troquei umas ideias e contei com a ajuda de um aluno que se enquadra nesse perfil-alvo do tema de hoje, que é um aluno de 74 anos, apaixonado por motos e pelas estradas, e ele deu uma forcinha aí falando quais são as dificuldades, as limitações, então lá na frente falarei um pouco mais sobre isso. Antes de iniciar esse vídeo, a parte mais técnica ou até mesmo a parte mais prática, quero fazer algumas observações importantes. Não podemos esquecer que estamos falando de pessoas na terceira idade. Então, independente se essas pessoas pilotam moto, andam de bicicleta, pilotam avião, helicóptero ou qualquer outra coisa, esse público prestem atenção, deve praticar exercícios físicos regularmente, porque nós sabemos dos declínios fisiológicos que acompanham o avançar da idade, sabemos das alterações morfológicas, como a redução da massa muscular, o aumento da gordura corporal, também sabemos das quedas nas capacidades físicas, como a redução da força, da flexibilidade, da agilidade, da resistência e outras mais. Então, se vocês, motociclistas da terceira idade, estão me assistindo aqui, não se empolguem tanto, porque eu não vou passar nenhuma fórmula mágica, nenhuma receitinha de bolo pontual que garantirá que vocês consigam continuar pilotando por 1 ou 2 décadas. É claro que mais para frente nesse vídeo eu trarei algumas dicas práticas, mas o objetivo principal do vídeo de hoje é a conscientização da importância da manutenção das capacidades físicas e fisiológicas através da prática do exercício físico. Isso é muito importante. E antes de entrar em moto, em exercício e tudo mais, eu preciso entrar em alguns conceitos básicos. Quando as pessoas nos procuram aqui no CT Upgrade para treinar conosco, independente do objetivo, das demandas, se tem esporte envolvido ou não, nós buscamos uma meta inicial que é uma regrinha nossa. Nós procuramos restaurar as funções articulares. Eu até gravei um vídeo explicando detalhadamente a função de cada articulação, inclusive entreguei um exercício para cada articulação, vale a pena conferir esse vídeo, mas resumidamente algumas articulações precisam oferecer primariamente mobilidade, enquanto outras precisam entregar estabilização. Resumidamente, é isso. Além das funções articulares, nós também buscamos alcançar uma boa qualidade e eficiência nos padrões básicos de movimento, que são o puxar, o empurrar, o agachamento e as extensões de quadril. Essa regrinha, essa base, na verdade, é regra para qualquer pessoa, tá? Independente do sexo, da idade, se é atleta ou não atleta, se anda de bicicleta ou de moto, essa é uma regra básica, ok? Depois de alcançar essa meta inicial, restauramos as funções articulares, essas pessoas estão realizando bons padrões de movimentos, estão conseguindo colocar uma carga razoável em cima desses padrões. Aí sim, nós direcionamos o treinamento e os exercícios mais para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo, de acordo com a especificidade. Darei exemplos. Para um jogador de futebol, o volume e a intensidade dos exercícios para membros superiores não serão os mesmos do volume e intensidade de exercícios superiores para um praticante de remo, por exemplo. Um arremessador de beisebol não precisa realizar o mesmo volume de treinamento aeróbio que um maratonista. Um nadador não precisa realizar o mesmo volume e intensidade de exercícios pliométricos, ou seja, exercícios com saltos, que um jogador de voleibol ou de basquete. Mas
as articulações de cada um desses indivíduos têm a mesma necessidade, têm as mesmas funções básicas. E todos eles necessitam de bons padrões de movimentos. Isso é básico. Então, por que eu entrei em todos esses detalhes técnicos de funções articulares, de padrões de movimentos? Porque eu quero dizer o seguinte: motociclistas acima de 60 anos, ou seja, na melhor idade, como a seguidora mencionou, eles precisam dessas funções básicas. E eu garanto que se eles tiverem todas essas funções preservadas e tiverem bons padrões de movimentos, conseguindo empregar uma boa carga nesses padrões, eles não terão problemas em enfrentar uma estrada, um passeio de moto. Mas na sequência eu mostrarei para vocês alguns exercícios e darei algumas dicas práticas para você, motociclista que está na melhor idade. Acompanhe. E é isso aí, time. Já mudei de ambiente, como vocês podem ver. Não estou mais no CT Upgrade. Tive que continuar a gravação aqui em um ambiente externo, porque eu precisava da ajuda aqui de um convidado especial. Esse aqui é meu pai, mais conhecido como Seu Jairo. Pessoal do CT, todo mundo chama ele de Seu Jairo, não tem muito o que fazer. Ele prefere só o Jairo. Isso, só o Jairo, mas o que eu posso fazer? O seu não tem muito o que fazer, não, né? 66. 66 não, já é terceira idade, né? Aí não tem como escapar. É um dos brindes que vem com a terceira idade. Enfim, ele não anda de moto, nunca andou, mas tá aí, é meio público-alvo aí do nosso vídeo, né? Então ele vai servir de modelo para fazer alguns movimentos aqui. Como eu disse na primeira parte do vídeo, eu tenho um aluno e ele que acabou me falando o que ele sente, o que ele não sente quando pega uma viagem muito longa de moto. Isso me ajudou a selecionar um pouco melhor os exercícios e quero enfatizar que eu já atendo ele há mais de 5 anos. E ele está andando de moto, continua andando, enfim, então o trabalho que a gente vem feito, o trabalho físico, está funcionando. E sempre teve aquela regrinha de trabalhar em cima das funções articulares, de trabalhar nos padrões básicos de movimento, ganhar fortalecimento. Tem também a parte de treino cardiovascular, porque o objetivo ali com ele não é apenas andar de moto, mas saúde no contexto geral. Mas como o vídeo de hoje está focado em moto, eu selecionei alguns exercícios, não serão poucos, tá? Mas também existe uma infinidade de opções aqui que eu poderia ensinar, mas aí eu precisaria de vários vídeos ou de um vídeo muito longo, tá bom? Então vamos lá, o que o meu aluno, meu grande amigo, aluno Luiz Ramos, muito obrigado pelas dicas, falou que pega primeiro quando ele viaja e fica muito tempo em cima da moto. Bom, fadiga, cansaço nos quadris, fadiga, cansaço, dependendo da distância, um pouco de dor no trapézio, certo? Lombar, desconforto na lombar, basicamente é isso. Outros detalhes que ali, batendo papo com ele, ele falou, é que assim, às vezes, quando está andando numa cidade, vai pegar um cruzamento, alguma coisa, ele fala que assim, a gente acha que moto não tem ponto cego, porque não tem colunas, que nem um carro, né? Mas você não enxerga tudo, você tem que ficar atento o tempo inteiro. E com a idade, vai diminuindo essa flexibilidade, essa mobilidade na cervical, né, para acompanhar tudo. Então, várias vezes ele acaba levando um susto ou outro, né, um carro que ele não viu que estava passando. Enfim, então é importante ter essa mobilidade na coluna cervical, ok? Se eu lembrar de mais algum detalhe, lembrei de outra coisa. Ao manobrar uma moto, você vai estacionar a moto, se você não tiver o mínimo de força nas pernas, de estabilização no core, você vai sofrer, porque você tem que empurrar a moto para frente, para trás. Às vezes você engata para ajudar na hora de ir para frente, mas você tem que empurrar a moto para frente e para trás para poder estacionar a moto. Então você imagina, a terceira idade, vai perdendo força, vai perdendo mobilidade, vai perdendo propriocepção, e esse pessoal nessa idade, eu não vejo o pessoal mais velho andando de mobilete, andando de lambretinha. Esse pessoal anda de moto mesmo, de verdade, moto grande, moto pesada, né? Com a patroa na garupa, vejo muito isso por aqui. Enfim, então tem que ter força nas pernas. Então eu selecionei algumas coisas que eu acho que entram mais nesse contexto. Perfeito? Já falei bastante. Vamos para a prática, né? Então eu vou começar
com um exercício de mobilidade de quadril, começando pelo fato de que precisa subir na moto, né? Se você não tem uma mobilidade no quadril, fica meio complicado de montar, eu não sei como fala, realmente eu não entendo nada de moto, eu entendo só de corpo humano. Mas vamos fazer um exercício de mobilidade de quadril, posição semi-ajoelhado de frente para a câmera. Ok. Aqui o seu Jairo vai fazer... Vamos lá. A cinta vai cantar, né? Vai projetar o quadril para frente. Vamos lá. Isso. Pode voltar. Agora você vai tirar o pé da frente e vai deixar na direção diagonal. O tronco para frente e o quadril vai projetar na direção da ponta do pé. O quadril sempre vai na direção da ponta do pé. Agora, o mais lateralizado possível, joga o quadril para lá. Volta pelo diagonal e aqui ele vai fazendo esse movimento, projetando o quadril na direção da ponta do pé e a ponta do pé vai apontar em 3 direções diferentes, mobilizando o quadril. Então, o mesmo tempo de execução ou o número de repetições que ele fizer com a perna direita, como ele está fazendo agora, ele vai ter que fazer para o lado esquerdo, ok? Eu não vou me preocupar hoje em ficar falando quantidade, tempo de execução. Eu quero dar umas dicas aqui de exercícios mesmo. Dá para fazer 10, 12 repetições para sentir. Se você não vai numa academia, eu aconselho a ir numa academia, tá? Isso aqui são dicas. Se você tem um professor, mostre o vídeo para ele, peça para ele fazer os ajustes de volume para esses exercícios que eu estou passando e fica tudo certo, ok? Vamos fazer mais um exercício de mobilidade de quadril integrada com mobilidade torácica. Você vai fazer o sapo unilateral. Se quiser fazer com outra perna agora, até para não fazer tudo do lado direito, se formos fazer cada exercício dos 2 lados, ficaremos aqui muito tempo. Aqui ele fica com um joelho apoiado no colchonete, a outra perna com o joelho estendido, o pé bem afastado. Você consegue abrir um pouquinho mais o joelho na minha direção? O quadril tem que ficar abduzido mesmo, aberto. As mãos mais à frente, vai ter que pôr a mão ali, isso. Aqui é o seguinte, ele vai projetar o quadril para trás. A hora que chegar no limite dele, ele já está sentindo, com certeza, o alongamento aqui na parte interna da coxa, certo? Então está alongando os adutores da coxa, das 2 coxas, mas mais ainda a que está com o joelho estendido, e está mais uma vez trabalhando a mobilidade do quadril. Quando ele chegar aqui atrás, nós vamos acrescentar a rotação anterior da coluna torácica. Você vai deslizar esse braço aqui por baixo e olha para cima. E volta. Apoia a mão, vai para frente. Esse é o ciclo. Vai para frente, vai para trás e faz a rotação anterior. Volta, apoia a mão, vai para frente, vai para trás e faz a rotação anterior. Aí o mesmo número de repetições ou tempo de execução deve ser executado do lado esquerdo e do lado direito. Eu estou colocando exercícios também, pronto, descansa um pouco, pode ficar de joelhos. Estou passando exercícios de mobilidade torácica porque é importante. Eu falei das funções articulares, a coluna torácica deve ter mobilidade, deve fornecer essas movimentações, ok? Vamos lá, vamos fazer mais um. Fique em pé atrás do colchonete, bem na direção de você está. Você vai posicionar os pés mais ou menos na abertura que você costuma fazer o agachamento. Perfeito. Agora você vai fazer o seguinte, você vai descer até a posição de cócoras. Põe as mãos no colchonete e transfere os joelhos para o colchonete. Nessa abertura. Na mesma abertura, não fecha os joelhos. Do jeito que você está aqui, você vai apoiar. Isso, ok. Eu não vou ficar falando o nome de exercícios, mas a posição inicial é essa. Aqui ele está com a coluna um pouquinho mais reta do que o exercício anterior. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai um pouco para frente de novo, mantendo a coluna toda reta. Vai para trás. A hora que ele sentar aqui atrás, perto dos calcanhares, ele vai colocar a mão direita atrás da cabeça e olhar aqui para cima. Isso. Volta, apoia a mão, vai para frente um pouquinho, vai para trás, mobiliza os quadris, o outro lado, faz alternando. Esse é um exercício que é realizado alternando os lados, direita e esquerda. Então aqui mais uma vez está trabalhando mobilidade de quadril,
e mobilidade de coluna torácica. E essa posição até lembra, né, a posição de pilotagem de muitas motos, de alguns tipos de moto, né? É um exercício, na verdade, educativo para o agachamento, que é um padrão básico e entra muito bem nesse contexto aqui de exercícios para melhorar aí a qualidade da pilotagem, certo? Agora, você vai fazer o seguinte, vamos fazer aquele exercício de cervical, fica de joelhos, fecha um pouquinho. Você vai ficar nessa posição. Vamos tentar deixar o mais próximo possível de 90 graus. Sobe as escápulas. Eu não quero isso aqui, não quero tensão no trapézio, que é justamente a região que o meu amigo Luiz falou que fica tensa, dependendo do piloto, se não tem experiência, ou fica muito tempo lá, às vezes tensiona, fica com dor. Então, relaxado, os trapézios relaxados. Agora nós vamos fazer mobilidade de ombros e mobilidade cervical. Então você vai fazer o seguinte, olha para a mão direita, faça a rotação do ombro aqui, rotação interna para baixo, agora você vai alternar. Você vai fazer a rotação externa, vai rodar para cima esse braço, esse para baixo e olha para a mão. Olha para a mão, sempre para a mão que está para cima. Vai lá, vai fazendo as mudanças. Isso. Tá rangendo? Eu estou escutando um rangido aqui. Bom, esse é um exercício excelente para trabalhar essa mobilidade cervical e mobilidade nos ombros, além da estabilização escapular. Como eu disse, não é para movimentar as escápulas. Esse exercício pode ser feito deitado também, se ficar desconfortável assim. Deita um pouquinho, vai, já que o vídeo está ficando longo, deita de barriga para cima. Isso, flexiona os joelhos. Aqui o exercício é a mesma coisa, tá? Fica mais fácil de manter as escápulas encaixadas, mais fácil de executar o exercício. Olha para a mão direita, abaixa a mão esquerda, agora vai fazendo os movimentos. Olha para cá, isso. Muda para lá, sem perder os 90 graus aqui. Não pode deixar o cotovelo estendendo, o cotovelo sempre é 90 graus, ou o mais próximo possível disso. Perfeito, maravilha, ótimo. Agora vou colocar um exercício que deveria ter sido passado antes desse, mas vamos lá, tá valendo. Você vai ficar semi-ajoelhado de frente para lá. Esse exercício eu gosto muito de usar a parede, só que eu ia ter que ficar mudando a câmera de posição, cortar o vídeo várias vezes, eu preferi passar aqui. Aqui vai ser o seguinte, esse braço aqui, ele vai fazer um movimento como se fosse um ponteiro de relógio lá para trás. Isso. Só que eu quero fazer esse movimento explorando a articulação do ombro, a mobilização dessa articulação. E a cervical também, porque a cervical aqui, ó, o rosto vai acompanhar, você vai olhar para a sua mão o tempo inteiro. Só que não vale isso aqui, abrir aqui, ó, aí fica fácil, certo? Tem que imaginar que tem uma parede aqui. Nós vamos usar esse bastão como referência. Você vai segurar com a outra mão, um pouco para baixo, não segura na ponta, justamente para você começar o movimento aqui, ó. Então imagina que esse bastão aqui seria uma parede, ok? Aí você vai sair com essa mão daqui, olhando para ela, imagina que aqui é a parede, você não pode passar para cá. Vai até lá embaixo, até onde você consegue, volta, isso, acompanhando a mão, para o lado de dentro, isso. Um excelente exercício de mobilidade torácica. Já tem uma dissociação de quadril para o pessoal que trabalha sentado o dia inteiro, né? Aí chega no final de semana, vai sentar na moto ainda, vai ficar horas sentado. Então essa ideia de deixar um quadril em extensão e o outro flexionado é excelente. Isso. E aí o mesmo número de repetições ou tempo de execução deve ser realizado do outro lado. Perfeito? Ótimo. Agora, deixa eu colocar esse bastão para cá, nós vamos fazer a estabilização anti-rotação. Como eu disse, como que uma pessoa consegue pilotar a moto? Tudo bem que a hora que a moto está em movimento é que nem andar de bicicleta, né? Quando ela está parada, ela está devagar, é mais difícil equilibrar.
Com a moto, uma bicicleta em movimento, é mais fácil ter o equilíbrio, mas em alguns momentos você precisa ter o controle central, você precisa ter estabilização central, principalmente na hora que você vai manobrar a moto, que você vai fazer uma curva, tá? Então nós vamos fazer um exercício, sem contar que estou falando também de moto aqui, mas esses exercícios são para a vida, não é só para andar de moto, ok? Então você vai fazer a posição de 4 apoios, Superman. Pode apoiar os joelhos. Isso. Então aqui, seu Jairo, ou melhor, pai, papaizinho, vai ficar bravo. Levanta o braço direito. Isso. Levanta a perna esquerda. Aqui ele está fazendo, ele elevou os 2 membros cruzados. E aqui, ó, é que o seu Jairo é firme, ó. Ele é duro. Aqui eu estou empurrando ele para baixo, mas tem gente que não consegue. Tem alunos iniciantes ou alunos que já até estão treinando há algum tempo. Nessa posição aqui fica bambo, ó, não tem firmeza. Aqui eu estou empurrando, não desce, porque ele tem uma boa estabilização. E aqui é uma estabilização de rotação, fica bambeando assim para o lado. Isso aqui é falta de estabilização. Então ele roda, a gente não pode ter essa falta de estabilização. Agora, vamos fazer de forma dinâmica. Toca a mão no joelho, traz o joelho de encontro à mão. Então são 2 opções para fazer esse exercício, estende. Pode fazer que nem a gente faz normalmente no treino, não força cervical. Aqui também, deixando a coluna retinha, o queixo encaixado, de certa forma já está trabalhando um pouco de estabilização cervical também, que é importante, tá? Então tem articulações que precisam ter mobilidade, mas também na hora certa precisam de estabilização, né? Não fica solto ao vento, né? Então tem a opção de fazer parado, estável, e a opção de fazer de forma dinâmica. E aí tem a forma mais difícil, né? Uma progressão que é tirando a ponta do pé do chão. Então diminuir um ponto de apoio. Ele só está agora com o joelho e a mão apoiado. Olha lá, ó, fica mais vulnerável. Isso. Fica mais difícil de controlar. Dependendo da sua condição, às vezes eu estou fazendo esse vídeo e pessoas mais treinadas estão assistindo também. Então isso aqui é uma opção para esse tipo de situação. Perfeito? Aí o mesmo tempo de execução, o número de repetições deve ser executado do outro lado. Vamos fazer uma estabilização anti-hiperextensão. Então isso aqui é a prancha normal, prancha 6 apoios. Isso. Aqui é outro exercício de estabilização com foco maior em estabilizar a região central para não haver a hiperextensão. Faz a hiperextensão. Deixar a coluna hiperestender. Então ele vai segurar aqui, ativar o core e deixar a musculatura ali que estabiliza a coluna lombar bem firme e evitar, ó, aqui também eu empurro, ó, nem mexe, é um tijolo, certo? Bastante estabilidade. Esses exercícios são muito importantes para condicionar essa musculatura mais profunda que estabiliza a coluna, porque é isso que vocês precisam quando estão na moto ali por muito tempo. Beleza, pode deitar de barriga para cima. Vou fazer só mais uma estabilização posterior. Então você vai subir na ponte com os 2 pés no chão, aponta para o teto. Se vocês aí não conseguirem ficar apontando para o teto, pode apoiar as mãos no chão. Aqui já é um exercício, só estabilizar aqui sem deixar descer. Dependendo do seu grau de condicionamento, isso aqui já vai ser o suficiente para causar fadiga, tá? Então aqui eu falei que não ia prescrever volume, nada disso, mas 20 segundinhos, 20 a 30 segundos já atende aí a necessidade, beleza? E aí tem a opção também, uma progressão um pouco mais difícil e fazendo as retiradas alternadas dos pés. Tira, volta devagar, apoia. Tira, volta devagar, apoia o pé. Percebam que ele fica firme. Tira e despenca para o lado que está sem apoio. Sobe essa aqui, a outra perna, roda para lá. Isso aqui acontece muito com quem não tem estabilização. Tem glúteo fraco, tem falta de estabilização posterior. Aqui é uma situação de estabilidade. Uma pessoa treinada que tem boa estabilização central. Perfeito. Ótimo.
Agora você vai ficar em pé, tá perdidinho, né? Não teve script, não teve nada. Pai, tô indo aí, a gente precisa gravar a parte prática de um vídeo. Nós fizemos a mobilidade do quadril, certo? Mas como eu disse, as articulações não precisam ter só mobilidade, que se eu tivesse só mobilidade no quadril, como que eu ficaria em pé, como que eu daria passada, como que eu faria agachamento? Eu tenho que ter controle motor também, eu tenho que ter força, mas eu tenho que ter a liberdade articular ali, eu tenho que ter amplitude de movimento disponível para eu poder me movimentar, para eu mudar de direção, para eu subir numa moto, descer de uma moto, certo? Então agora, você vai subir aqui no step. Agora nós vamos fazer um exercício de fortalecimento, tá? Para o quadril. Fortalecimento para um músculo específico, glúteo médio, que vai ajudar na estabilização de joelho. E eu não vou entrar em muitos detalhes, senão vai demorar mais ainda para terminar esse vídeo e vocês não vão assistir até o fim. Mas é um exercício interessante para quem anda de moto, principalmente para quem está na terceira idade. Vamos lá, vem mais para cá um pouquinho. Deixa esse pé para fora. Aqui é o seguinte, tem um movimento que é chamado de abdução do quadril. É abrir o quadril. Abre esse quadril aqui. Ou melhor, abre o outro quadril, para ficar mais... Vamos lá, abre e fecha. Abre, fecha. Abre, fecha. Aqui, ele está com o membro livre, ele está com a perna esquerda solta, tá? Então nós chamamos isso de cadeia cinética aberta. A maioria de vocês não deve ter peso em casa, não deve ter equipamento, por isso que eu optei por esse exercício. Agora você vai voltar aqui com aquela perna que você estava abrindo, perna esquerda. Agora o que acontece quando a perna dele não está solta? Quando ele está soltando peso em cima dessa perna. A gente fecha a cadeia cinética, ele está apoiado. Não tem, se ele fizer força com o peso em cima, ele não vai conseguir abrir. Então o que acontece? O outro quadril sobe. Então, essa é uma possibilidade, é uma opção de fazer o fortalecimento do quadril, do glúteo médio. Vai lá, faz o movimento. Dos abdutores do quadril, vamos englobar os abdutores do quadril. Esse joelho fica estendido, deixa esse quadril descer, agora faz força, esse quadril está solto. Então, a hora que ele faz força com essa perna, o outro quadril que sobe. E ele está fazendo, na verdade, como se fosse uma abdução de quadril com uma caneleira. Está sentindo fazer força aqui? Muito. Então isso é legal, é ótimo para quem anda de moto. Está aqui uma opção, tá, de exercício para fortalecer o quadril. Perfeito? Uhum. Ótimo. Agora, outro detalhe importante, pode descer, é o equilíbrio e a estabilização do joelho. Imagina uma pessoa que não tem fortalecimento de quadril, tem as pernas fracas, não tem equilíbrio na hora de subir, na hora de descer da moto, esse joelho solto, esse joelho balançando para lá e para cá. E o joelho é uma articulação que precisa de estabilização para os lados e contra os movimentos de rotação. O joelho só pode ter mobilidade aqui, para flexionar e estender. Para rodar e para abrir e fechar não é interessante. Então nós vamos fazer um exercício, ao invés de pegar equipamento, peguei um saquinho de feijão. Ele já vai ficar apoiado em um pé só, segurando o saquinho de feijão, só que ele já vai estar trabalhando equilíbrio. Vamos lá, vamos ver se ele está equilibrado hoje. Equilibrou, flexiona um pouco o joelho, joga o quadril para trás. Aqui já é um exercício, ele está trabalhando a propriocepção, está trabalhando o equilíbrio. Ok? Aqui para ele é bem tranquilo. Agora ele vai transferir esse saquinho de feijão de um lado para o outro. A carga para ele também é leve, mas é para exemplificar. Vai lá, transfere. Um pouco mais rápido. Conforme ele transfere essa carga, flexiona um pouco o tronco, conforme para frente, para baixo. Conforme ele vai fazendo esse movimento, ele transfere a carga, o joelho vai querer balançar de um lado para o outro. É que ele é treinado, ele é firme, o joelho dele está ali, sempre alinhado com a ponta do pé, oscila um pouquinho, mas ele não entra, ele fica firme. Então esse é um exercício ótimo também para você que anda de moto, quer ter mais firmeza na perna para subir, descer da moto, apoiar num farol, enfim. Mais uma opção de exercício. E aqui eu passei vários exercícios que ainda estão dentro das funções articulares, tá? Eu falei na parte anterior do vídeo da importância dos padrões básicos de movimento
E eu vou dar um exemplo aqui de cada um, ok? Vamos começar pelo padrão de empurrar, tarefa de empurrar, flexão de braços. Fica lá? Não, fica de lado. Sim. Isso. Aí aqui entra, vai mais pra frente um pouco, acho que seu pé tá atrás da coluna ali. Isso. Ó, aqui já é uma posição de prancha, em 4 apoios, faz as flexões. Olha só, coluna firme, estabilização central boa, boa força, um bom padrão de movimento, os braços posicionados corretamente, as escápulas no lugar. Então ele tem uma boa força, né, no padrão de empurrar. É treinado. Agora vamos lá, uma regressão. Flexiona os joelhos, apoia os joelhos. Faz esse mesmo movimento, só que com os joelhos apoiados. Consegue fazer? Nem lembra como faz, né? Põe as mãos mais para frente um pouquinho. Cotovelos apontando mais para baixo. E quando faz a regressão, ele não consegue fazer direito. Mas fica mais fácil, né? Faz menos força. Faz menos força porque diminuiu a distância entre os pontos de apoio. Então, para quem não é treinado, essa é uma opção. Tem gente que nem assim consegue fazer direito. Aí você pode colocar um step ou apoiar num degrau de escada. Vai lá, apoia as mãos aí em cima. Fica mais fácil ainda. Isso. E ganhando força e resistência nos braços, no tronco, você vai ter mais resistência, mais condição de ficar em cima da moto. Então é um exercício global, é um padrão básico de movimento, mas tem transferência para diversas outras coisas. Perfeito? Fique em pé. Agora, não dá para fazer a flexão nem assim. Você pode apoiar numa mesa, pode apoiar na parede. Quanto mais alto ou mais inclinado você fica, menos inclinado você ficar, é mais fácil. Imagina que eu sou uma mesa, fica com os pés ali. Apoia nos meus braços aqui, vamos ver se eu... Vamos lá. Faz a flexão. Tá vendo? Essa é uma regressão. Vai. Muito mais fácil. Tá? Imagina que ele está apoiado num balaústre, numa parede, numa bancada, no balcão da churrasqueira, onde fica a chopeira. É isso, certo? Então, tem opção para todo mundo. Padrão de agachar, dominância de joelho. Então, fica de frente para a câmera, pode ficar aqui. Os pés naquela posição que você costuma fazer. Faz o agachamento com as mãos para frente. Vai lá. Subiu, um bom agachamento também. Agora eu vou dar uma dica, né? Que a gente usa muito esse recurso no CT como educativo de agachamento para quem está começando. Peguem o mesmo saquinho de feijão, tá? Segure nas mãos e faz o agachamento. Ao segurar uma carga leve à frente do corpo aqui, já tem uma ativação maior do core, tem a ativação dos eretores da coluna, a coluna alinha melhor, ela fica menos inclinada, que isso é um agachamento ruim. E aí você vai ganhando força. Fica de lado. E detalhe, ele está segurando o tempo inteiro aqui, vai cansar os ombros, né? Se você quiser ganhar resistência nos ombros, é uma opção também. Mas vamos focar no agachamento, flexiona os cotovelos. O cara é duro, meu, eu tô empurrando, mas nem assim, vamos lá. Estende os cotovelos, agacha. A hora que você subir, isso, traz para você. Aí descansa um pouco os braços. Afasta, agacha, sobe, traz para você. E aqui é um padrão básico de movimento que vai fortalecendo as pernas. Simples, agachamento, tá? Sem máquina, usando o corpo. Empurrar já foi. Agachamento já foi, padrão de puxar. Puxar, para quem está em casa, é um pouco mais difícil sem nenhum recurso, tá? Vocês podem comprar um elástico, existem vários tipos de elástico, elástico com manoplas, super bands dessa forma. Tem as tiras de suspensão, né? Mais conhecida como TRX. TRX é uma marca, é a mais conhecida, então é uma marca de tira de suspensão onde você pendura em algum lugar, como pergolado aqui, e puxa o corpo. Ou elástico, tá? Esse elástico poderia estar preso num gancho de rede, por exemplo. Ele vai fazer a pegada com as palmas das mãos para baixo. Põe um pé para frente e outro para trás, que é a base mais fácil para eles. Vamos lá, agora você vai fechar as escápulas e puxar. Isso, volta. O movimento sempre começa com as escápulas e os cotovelos flexionam como consequência do movimento. Faz a remada errada, usa só cotovelo, muita gente, os dois, só cotovelo assim, ó. Nem pedindo para fazer errado, faz muito errado. Tem gente que rema assim, ó, deixa os ombros para frente
e usa só a flexão dos cotovelos. O ideal é puxar as escápulas para trás e para baixo, encaixar as escápulas no lugar e puxar. Isso também vai te dar força, resistência em membros superiores, na cintura escapular. Isso vai permitir que você tenha viagens de moto muito mais confortáveis, menos desgastantes. E tem dominância de quadril, né? Que é mais chatinho para ensinar a dominância de quadril propriamente dita, que é feita em pé, o levantamento terra, o deadlift, então eu optei por passar a extensão de quadril. É parecido com aquele exercício, pode deitar de novo de barriga para cima. Nós fizemos a estabilização posterior, onde ele subiu o quadril e ficou segurando, e teve a opção também de tirar uma perna de cada vez, ele ficou com o quadril parado. O foco agora é fortalecer os glúteos, é fazer o movimento, fazer de forma dinâmica. Então eu gosto de passar esse exercício só com os calcanhares no chão, desce, sobe o quadril, contrai os glúteos e desce. Pode ser mais devagar, desce, sobe, contrai, desce, sobe, contrai, é uma extensão de quadril. Vai fortalecer os glúteos, musculatura muito importante para tudo, inclusive para andar de moto, para sentir menos fadiga, menos cansaço nos quadris quando enfrentar viagens longas, além de trabalhar também musculatura da lombar. E aí tem uma progressão para quem tem mais força, é mais condicionado, tira um pé, quer fazer a elevação do quadril, ou a ponte, ou extensão de quadril, usando uma perna só um quadril, sobe, desce, sobe, desce. E o mesmo número de repetições ou tempo de execução deve ser realizado com a outra perna no solo. É isso. Pode levantar. Eu vou dar de bônus aqui mais um exercício. Aproveitar que tem essa parede aqui. Muita gente tem encurtamento no peitoral, tem os ombros rodados para frente, certo? Sente dor no pescoço, até às vezes por conta disso. Tem um exercício excelente usando a parede, né? Não dá para virar de lado nesse caso, mas dá para entender. Ele vai apoiar a palma da mão inteira na parede com os dedos virados para baixo. Isso, não deixa a escápula subir, deixa a escápula encaixada. E aí tem duas formas de fazer esse exercício. Alongar apenas mobilizando a cervical, relaxa esse ombro, olha para o lado e abaixa o pescoço, olha para frente, olha para a câmera, abaixa o pescoço, sobe, olha para frente. Está fazendo alongamento isométrico aqui, né? Estático, melhor dizendo, na parede do braço que está apoiado no braço direito dele, e está fazendo a mobilização cervical. Excelente exercício para vocês motociclistas. Agora uma outra opção, mantenha a mão lá. Você vai fazer esse movimento dinâmico aqui olhando para a mão. Chega aqui, toca aquele braço que está na parede, afasta com a mão sempre voltada para cima, para fazer a rotação externa do ombro. Não faça assim. O que a gente quer é anular não digo, mas compensar. É o tempo todo, a gente fica com os ombros rodados para frente, é no computador, é dirigindo, é andando de moto, é no celular. Então a gente quer, toda vez que a gente tem a possibilidade de fazer algum movimento com a rotação externa do ombro, como ele está fazendo aqui, ótimo, legal, bem-vindo. E aí o mesmo número de repetições que ele está fazendo do lado direito dele ali, ele vai fazer do lado esquerdo. Legal? Então, pessoal, o vídeo deve ter ficado longo pra caramba, não foi planejado, tá? Mas a ideia sempre é entregar coisas práticas, teóricas também, explicar o porquê. Não só faça assim, faça isso e pronto. Espero que vocês tenham gostado. Minha amiga Lídia, que foi a seguidora, agora fugiu o sobrenome, bem agora, que pediu esse vídeo, espero que ele tenha sido satisfatório para você. Luiz Ramos, muito obrigado aí pelas dicas. Seu Jairo, muito obrigado pela disponibilidade. E ó, se vocês querem o seu Jairo em mais vídeos, com exercícios, com treino, outras coisas mais, deixe nos comentários que eu trago ele mais vezes, beleza? Eu venho. Com a boca seca. Obrigado, time. Até a próxima. Tchau.